Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que ninguém poderá dar o próximo passo por ele. Não importa quantos livros tenha lido, não importa quantos conselhos tenha recebido, não importa quantas oportunidades apareceram. Chega um dia em que a única pergunta que realmente importa é: você vai avançar ou continuará parado? O medo sempre tenta parecer prudente. Ele sussurra que ainda não é a hora, que você precisa aprender mais, que precisa esperar o momento perfeito. Mas existe um problema. O momento perfeito nunca chega. Enquanto você espera sentir confiança, a vida continua passando. Os anos passam. As oportunidades desaparecem. Os sonhos envelhecem. E sem perceber, muitos homens passam a vida inteira presos no mesmo lugar. Não porque lhes faltou capacidade, mas porque lhes faltou coragem. A história de Josué começa exatamente nesse ponto. Antes de se tornar um dos maiores líderes da história, ele era apenas um homem observando o outro. Durante anos caminhou ao lado de Moisés. Aprendeu, serviu, obedeceu. Mas nunca precisou carregar o peso da liderança, até que um dia tudo mudou. Moisés morreu. E de repente toda a responsabilidade caiu sobre seus ombros. Imagine esse momento. Durante 40 anos, um homem guiou uma nação inteira. Agora esse homem não existe mais. Milhares de pessoas olham para você esperando respostas, esperando direção, esperando coragem. E se eu não conseguir? Essa pergunta continua viva até hoje. Ela aparece quando você pensa em abrir um negócio, quando decide mudar de profissão, quando decide abandonar um vício, quando resolve mudar de vida. A dúvida sempre chega primeiro. Ela tenta convencer você de que não está preparado, mas a verdade é que quase ninguém se sente preparado para as maiores responsabilidades. Os grandes líderes não nasceram confiantes. Eles decidiram caminhar mesmo carregando medo. Seja forte e corajoso. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa decidir que o propósito é maior do que o medo. Primeiro você age, depois a confiança aparece. A confiança nasce do movimento, nunca da espera. O rio Jordão estava diante deles. Não era um pequeno riacho. Naquela época do ano, suas águas transbordavam. A corrente era forte. O risco era real. Não é possível atravessar. O medo amplia os riscos, diminui sua confiança. Josué decidiu avançar. E quando os pés tocaram as águas, o rio começou a abrir caminho. Primeiro a obediência, depois o milagre. Jericó, uma cidade cercada por muralhas gigantescas. Uma ordem que parecia absurda. Marchar ao redor da cidade, durante dias, sem atacar, sem discutir, apenas obedecer. O caráter é formado no silêncio antes de enfrentar grandes batalhas. As muralhas nunca foram o maior obstáculo. O maior obstáculo sempre foi o homem que está diante delas. No 7º dia, o som das trombetas ecoou. O povo gritou, e as muralhas caíram. Não porque eram fracas, mas porque havia homens determinados a continuar quando qualquer outro teria parado. A coragem nasce quando você decide agir. Dê o próximo passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro. No final da vida, você não será lembrado pelos planos que fez. Será lembrado pelas decisões que tomou. Porque um homem que decide obedecer ao propósito jamais será impedido pelo medo. Comente Jesus, e vós será abençoado.